Milionário ouve a menina dizer papai volta, e o que ela diz muda sua vida. Roberto Andrade estava passando pelo pior momento financeiro de sua empresa quando decidiu dar uma volta pelos bairros mais carentes de São Paulo para refletir sobre suas decisões. O homem que um dia controlou um império empresarial agora via tudo desmoronar ao seu redor. Foi quando parou o carro em frente a uma pequena construção de madeira e ouviu uma voz doce que o fez gelar. Uma menina de cabelos castanhos, descalça e com roupas surradas, estava sentada nos degraus falando sozinha. Papai vai voltar hoje. Ele disse que quando arrumasse o trabalho novo, ia me buscar, murmurava a criança, embalando uma boneca de pano desgastada. Ele não esqueceu de mim, não esqueceu não. Roberto desceu do carro e se aproximou devagar. A menina levantou os olhos grandes e claros, sem demonstrar medo, apenas curiosidade. Oi, moça, disse ele, agachando-se para ficar na altura dela. Você está sozinha aqui? Não estou sozinha, não, senhor. Meu papai vai voltar. A menina apertou a boneca contra o peito. Ele só foi resolver umas coisas importantes. Disse que quando voltasse, a gente ia morar numa casa de verdade, com quintal e tudo. Roberto olhou ao redor. A construção era claramente abandonada, com tábuas soltas e janelas sem vidro. Não havia sinal de que alguém morava ali há tempos. Há quanto tempo seu pai saiu, querida? Faz... A menina contou nos dedos sujos. Faz 5 dormidas. Mas ele volta hoje, eu sei que volta. Ele sempre cumpre o que promete. O coração de Roberto apertou. 5 dias. Uma criança sozinha por 5 dias naquele lugar. E como você se chama? Marina. Marina dos Santos. Ela sorriu, revelando 2 dentes da frente faltando. E você, moço? Você conhece meu papai? Ele se chama João. João dos Santos. Ele é bem alto e tem uma cicatriz aqui no queixo. Ela apontou para o próprio rosto. Roberto sentiu algo estranho no peito. O nome João dos Santos soava familiar, mas não conseguia localizar onde havia escutado antes. Marina, você tem fome? Sede? Tenho sim, senhor, mas papai disse para não aceitar nada de estranho. Ela hesitou, olhando para Roberto com atenção. Mas o senhor parece gente boa. Tem olho triste igual papai tinha quando a mamãe foi embora. Sua mãe foi embora? Não foi embora, não. Marina balançou a cabeça. Vovó Helena disse que mamãe foi morar com os anjos. Papai fica muito triste quando fala dela. Por isso que ele foi trabalhar longe, para juntar dinheiro e a gente poder ficar numa casa bonita, igual mamãe sempre quis. Roberto sentiu um nó na garganta. A inocência daquela criança contrastava brutalmente com a realidade crua da situação. Ele sabia que havia algo muito errado ali. Marina, me deixa te levar para comer alguma coisa? Podemos esperar seu pai numa lanchonete ali perto. Deixo um bilhetinho para ele saber onde você está. A menina pensou por um momento, mordendo o lábio inferior. Você promete que me traz de volta se papai chegar? Prometo. Então está bem. Ela se levantou, guardando a boneca debaixo do braço. Mas tem que ser rapidinho, viu? Papai não gosta quando eu saio daqui. Enquanto caminhavam até o carro, Roberto observava Marina. Apesar da sujeira e das roupas gastas, ela caminhava com dignidade. Havia algo nela que o tocava profundamente, uma força que ele não esperava encontrar em uma criança abandonada. Moço, disse ela quando entraram no carro, seu carro é muito bonito. Papai disse que um dia ia comprar um carro para a gente viajar. Disse que ia me levar para conhecer o mar. Você nunca viu o mar? Não, senhor, mas papai disse que é uma piscina gigante que Deus fez para os peixinhos brincarem. Ela sorriu. Deve ser lindo, né? Roberto dirigiu até uma lanchonete pequena no centro do bairro. Ao entrar, percebeu alguns olhares curiosos. Sua roupa cara contrastava com o ambiente simples, mas Marina parecia completamente à vontade. O que você quer comer? Posso pedir qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa. Os olhos de Marina brilharam. Ela estudou o cardápio com seriedade, como se fosse a decisão mais importante de sua vida. Quero um sanduíche de queijo e um suco de laranja. Ela pausou. E um sorvete de chocolate, se puder. Roberto pediu também um lanche para si,
mais para fazer companhia do que por fome. Enquanto aguardavam, Marina falou sobre seu pai. Papai é muito inteligente, sabe? Ele sabe fazer conta de cabeça, sabe escrever bonito e até sabe falar em inglês. Vovó Helena sempre dizia que ele nasceu para ser importante. Ela deu uma mordida no sanduíche. Por isso que ele foi para São Paulo trabalhar. Disse que lá tem mais oportunidade para gente inteligente. São Paulo fica longe daqui? Papai disse que são 2 horas de ônibus. Marina lambeu os dedos sujos de maionese. Ele ia e voltava todo fim de semana, mas aí conseguiu um trabalho fixo e disse que ia ficar lá uns tempos para juntar dinheiro rapidinho. Roberto começou a montar o quebra-cabeça. Eles estavam numa cidade do interior de São Paulo, provavelmente Sorocaba ou região. João dos Santos havia ido para a capital em busca de trabalho e havia abandonado a filha. Ou pior, algo havia acontecido com ele. Marina, você lembra onde seu pai disse que ia trabalhar? Lembro sim. Ela fechou os olhos concentrada. Era uma empresa com nome difícil. Deixa eu lembrar. Comercial. Comercial alguma coisa. O sangue de Roberto gelou. Comercial poderia ser muitas empresas, mas havia uma possibilidade que o assombrava. Você lembra mais alguma coisa sobre essa empresa? Papai disse que era uma empresa muito grande, num prédio bem alto. Disse que da janela do escritório dava para ver a cidade inteira. Marina brincava com o canudo do suco. É que o chefe era um homem muito rico, mas que não era má pessoa. Disse que se conseguisse impressionar esse homem, nossa vida ia mudar. Roberto sentiu o estômago revirar. As peças começavam a se encaixar de uma forma que ele não queria aceitar. Marina, quando foi a última vez que você falou com seu pai? Faz 7 dormidas. Ele ligou e disse que estava tudo bem, que o trabalho era difícil, mas que logo ia dar certo. Disse que me amava e que eu era a coisa mais importante da vida dele, 7 dias atrás. Roberto lembrou-se de ter demitido um funcionário exatamente uma semana antes, um homem que havia sido contratado há pouco tempo, que morava no interior e vinha trabalhar na capital. Um homem chamado João. Marina, preciso te perguntar uma coisa. Seu pai tem mais ou menos a minha idade? Acho que sim. Ele disse que tem 32 anos. E ele é moreno? Alto? Isso mesmo. Marina bateu palmas. O senhor conhece meu papai? Roberto fechou os olhos. João Silva Santos, 32 anos. Contratado como assistente administrativo há 3 semanas. Demitido por incompetência na semana passada. Roberto havia sido duro com ele. Muito duro. Havia gritado na frente de outros funcionários, chamado-o de incompetente. O homem havia implorado por uma segunda chance. Disse que tinha uma filha pequena dependendo dele. Roberto havia sido inflexível. Negócios são negócios, havia dito. Não tenho tempo para quem não consegue acompanhar o ritmo. Moço? A voz de Marina o trouxe de volta à realidade. O senhor está bem? Ficou pálido. Estou bem, querida. Roberto teve que se forçar a sorrir. Só estava pensando. Está pensando no meu papai? O senhor conhece ele mesmo, né? Os olhos de Marina brilharam de esperança. Ele está bem? Quando ele vai voltar? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Roberto não sabia como responder. Como dizer a uma criança de 7 anos que ele havia destruído a vida de seu pai? Como explicar que sua frieza empresarial havia deixado uma família em desespero? Marina, Ele engoliu seco. Eu trabalho numa empresa grande em São Paulo. É possível que seu pai tenha trabalhado lá. Sério? Marina quase engasgou com o suco. Então o senhor pode ajudar ele. Pode falar com o chefe para dar o trabalho dele de volta. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele era o chefe. Ele era quem havia demitido João Santos sem pensar 2 vezes nas consequências. Marina, nem sempre as coisas são tão simples assim. Mas o senhor parece gente boa. Marina segurou a mão de Roberto com suas pequenas mãos sujas. E pessoas boas ajudam umas às outras.
Vovó Helena sempre dizia isso. Onde está sua avó agora? O rosto de Marina entristeceu. Vovó Helena foi morar com os anjos também, antes do papai ir para São Paulo. Ela olhou para baixo. Papai ficou muito triste. Chorou muito. Foi aí que ele disse que precisava ir trabalhar longe para conseguir cuidar de mim direitinho. Roberto percebeu que a situação era ainda pior do que imaginava. João Santos havia perdido a mãe, depois a esposa, e agora havia perdido o emprego. E havia uma criança no meio de tudo isso, esperando que seu mundo se reconstruísse. Marina, seu pai deixou você sozinha naquela casa? Ele não queria, não. Marina defendeu o pai rapidamente. Mas Dona Carmen, que cuidava de mim, teve que viajar para cuidar da filha que teve nenê. E papai não tinha mais ninguém para me deixar. Disse que ia ser só por alguns dias, até ele conseguir um lugar para a gente morar em São Paulo. E você ficou sozinha todo esse tempo? Não toda sozinha. Marina sorriu. Tenho minha boneca Isabela, tenho os gatinhos que vêm comer as coisinhas que eu deixo, e tenho os vizinhos. Dona Maria às vezes me traz pão. Roberto percebeu que precisava tomar uma decisão. Não podia simplesmente deixar Marina voltar para aquela casa abandonada, mas também não sabia como explicar a situação toda. Marina, que tal se a gente fosse procurar seu pai? O senhor faria isso por mim? Os olhos dela se encheram de lágrimas de alegria. O senhor é a pessoa mais legal do mundo inteiro. Roberto sorriu tristemente. Se Marina soubesse que ele era a causa de todos os problemas dela, não diria isso. Antes disso, preciso te levar num lugar onde você possa tomar um banho, trocar de roupa e descansar. Você concorda? Marina hesitou. Mas e se papai voltar e não me encontrar? Vamos deixar um bilhete bem grande para ele, explicando onde você está. E vamos voltar lá várias vezes para ver se ele apareceu. Ela pensou por alguns segundos. Está bem. Mas promete mesmo que a gente vai procurar papai? Prometo. Roberto pagou a conta e levou Marina para um hotel próximo. Na recepção, ele inventou uma história sobre ser o tio da menina, que estava passando alguns dias com ele. A funcionária olhou com desconfiança, mas o dinheiro e a posição social de Roberto fizeram as perguntas cessarem. No quarto, Roberto ligou para sua assistente. Clara? Preciso que você me arranje algumas coisas com urgência. Roupas para uma criança de 7 anos, menina. Calçado número 25, roupas tamanho 6. E produtos de higiene infantil. Senhor Andrade, está tudo bem? Depois eu explico. Preciso dessas coisas aqui no Hotel Central em 1 hora, no máximo. Enquanto aguardavam, Roberto observava Marina explorando o quarto. Ela estava maravilhada com a televisão, com o banheiro, com as toalhas limpas. Era como se tudo fosse mágico para ela. Moço, este quarto é maior que a casa onde eu morava com vovó. Ela tocava tudo com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo. Papai vai ficar impressionado quando vir onde eu estou ficando. Roberto sentiu novamente aquele aperto no peito. A gratidão de Marina só piorava sua culpa. Marina, me conta mais sobre seu pai. Como ele é? Ela se sentou na cama, abraçando a boneca. Papai é o melhor pai do mundo. Ele sempre inventa brincadeiras para me fazer rir. Conta histórias antes de eu dormir e nunca esquece de me dar beijinho de boa noite. Seus olhos brilharam. Quando mamãe foi morar com os anjos, ele ficou muito triste, mas nunca deixou eu ficar triste também. Sempre dizia que mamãe estava olhando por nós lá de cima. E o que mais ele gostava de fazer? Papai gosta muito de ler. Ele tem vários livros, até alguns em inglês. E ele escreve coisas num caderno. Disse que um dia vai escrever um livro sobre nossa família. Marina balançou as pernas que não alcançavam o chão. E ele sabe cozinhar. Faz o melhor macarrão do mundo. Roberto estava começando a formar uma imagem muito diferente de João Santos. Não era o funcionário incompetente que ele havia julgado ser. Era um pai solteiro lutando sozinho, tentando dar o melhor para sua filha. Marina, seu pai já trabalhou em outros lugares? Já sim. Ele trabalhava no banco da nossa cidade, mas aí o banco fechou e todo mundo perdeu o emprego. Foi aí que vovó Helena ficou doente e papai teve que usar o dinheiro que tinha guardado para pagar os remédios dela. A história ia ficando cada vez mais dolorosa.
Roberto percebia que havia julgado João Santos apenas por seu desempenho nos primeiros dias de trabalho, sem entender o que o homem estava passando. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Clara, sua assistente, com várias sacolas. Senhor Andrade, trouxe tudo o que pediu. Clara olhou curiosa para Marina. E também trouxe alguns brinquedos, achei que poderia ser útil. Obrigado, Clara. Pode ir, amanhã conversamos. Depois que Clara saiu, Roberto mostrou as sacolas para Marina. São para você. Roupas novas, sapatos e até alguns brinquedos. Marina arregalou os olhos. Tudo isso para mim? Mas eu não posso aceitar. Papai disse que não devemos pegar coisas caras de pessoas estranhas. Seu pai tem razão em ensinar isso. Roberto se ajoelhou na frente dela. Mas às vezes, quando alguém quer ajudar de verdade, é certo aceitar a ajuda. E eu quero ajudar você e seu pai. Marina olhou para as sacolas, depois para Roberto. O senhor promete mesmo que vai ajudar a encontrar papai? Prometo. Então está bem. Ela sorriu. Mas vou guardar minha roupa velha também. Papai gosta dela porque foi vovó Helena que fez. Roberto sentiu novamente aquele aperto no coração. Cada palavra de Marina revelava mais sobre o amor e os valores que João Santos havia transmitido para ela, mesmo em meio a tanta dificuldade. Enquanto Marina tomava banho, Roberto ligou para um investigador particular. Preciso localizar uma pessoa. João Silva Santos, 32 anos, ex-funcionário da minha empresa. É urgente. Posso começar a trabalhar hoje à noite. Terei informações preliminares amanhã de manhã. Faça isso e seja discreto. Roberto desligou o telefone e ficou olhando pela janela do hotel. Sua vida havia mudado completamente nas últimas horas. Pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em dinheiro, em negócios ou em competição. Estava pensando em uma menina de 7 anos que confiava nele para reencontrar seu pai. Quando Marina saiu do banheiro, estava irreconhecível. Limpa, com roupas novas, ela parecia uma criança completamente diferente. Mas seus olhos continuavam os mesmos, cheios de esperança e saudade. Estou bonita? Perguntou, girando para mostrar o vestido novo. Está linda. Roberto sorriu genuinamente. Seu pai vai ficar muito orgulhoso. Você acha que ele está bem? A pergunta saiu baixinho, carregada de preocupação. Roberto não soube o que responder. Ele não fazia ideia de onde João Santos estava ou em que estado se encontrava. Tudo o que sabia era que havia um homem desesperado por aí, possivelmente culpando a si mesmo por ter deixado sua filha sozinha. Vamos encontrá-lo, Marina, eu prometo. Ela sorriu e se aproximou dele. Posso te dar um abraço? Você é a primeira pessoa que está me ajudando de verdade desde que papai saiu. Roberto hesitou. Não estava acostumado com demonstrações de carinho, especialmente de crianças, mas quando os pequenos braços de Marina o envolveram, ele sentiu algo que não experimentava há anos, a sensação de estar fazendo algo realmente importante. Obrigado por ser bom para mim, sussurrou Marina no seu ouvido. Agora eu sei por que papai gosta de trabalhar com pessoas importantes. Vocês têm o poder de ajudar todo mundo. Roberto fechou os olhos, sentindo o peso da ironia. Marina acreditava que pessoas importantes ajudavam os outros. Ela não sabia que havia sido exatamente uma pessoa importante, ele mesmo, que havia criado toda aquela situação. Naquela noite, Marina dormiu na cama do hotel enquanto Roberto ficou na poltrona, observando-a dormir. Mesmo dormindo, ela segurava firmemente sua boneca e sorria, como se estivesse sonhando com o reencontro com o pai. Roberto passou a madrugada acordado, repassando tudo o que havia acontecido. Em apenas um dia, sua vida havia mudado completamente. Ele havia passado de um empresário focado apenas no lucro para alguém disposto a fazer qualquer coisa para reunir uma família. De manhã cedo, seu telefone tocou. Senhor Andrade, tenho informações sobre João Santos. Fale. Ele foi visto pela última vez há 5 dias numa pensão no centro de São Paulo. O proprietário disse que ele pagou apenas uma noite, mas sumiu sem levar suas coisas. Deixou algumas roupas e documentos no quarto.
O coração de Roberto disparou. Que tipo de documentos? Vou verificar. Posso ter mais informações até o meio-dia. Roberto desligou o telefone com as mãos tremendo. João Santos havia desaparecido 5 dias atrás, exatamente no período que Marina havia mencionado. Bom dia, moço. Marina acordou esticando os braços. Sonhei com papai. Ele estava me levando para conhecer o mar. Roberto forçou um sorriso. Que bom, Marina, você está com fome? Estou sim, posso tomar café da manhã igual gente rica? Claro, vamos ao restaurante do hotel. No restaurante, Marina ficou deslumbrada com a variedade de comida. Ela pegou um pouco de cada coisa, como se fosse sua última refeição. Papai vai ficar com inveja quando eu contar que comi todas essas coisas gostosas, disse ela, saboreando um croissant. Ele adora provar comidas diferentes. Marina, Roberto respirou fundo. Preciso te contar uma coisa. Eu realmente trabalhei com seu pai. Os olhos dela brilharam. Sério? Como ele estava? Ele estava feliz? Roberto sentiu o peso da verdade. Como explicar para uma criança que ele havia sido cruel com o pai dela? Ele estava preocupado, muito preocupado com você. Claro que estava preocupado comigo. Marina riu. Papai sempre fica preocupado quando tem que sair. Ele me ama muito, muito mesmo. Marina, o trabalho do seu pai na minha empresa não deu muito certo. O sorriso dela diminuiu um pouco. Como assim não deu certo? Roberto engoliu seco. Às vezes, quando alguém começa um trabalho novo, demora um pouco para se acostumar. E às vezes, ele pausou. Às vezes os chefes não são muito pacientes. Marina ficou séria. O chefe foi malvado com papai? A pergunta foi como uma facada no peito de Roberto. Não foi muito compreensivo. Isso é muito ruim. Marina balançou a cabeça. Vovó Helena sempre dizia que pessoas importantes têm obrigação de ajudar pessoas que estão aprendendo. Disse que essa é a diferença entre pessoas boas e pessoas ruins. Roberto sentiu vontade de desaparecer. Cada palavra de Marina era uma condenação silenciosa de suas atitudes. Você tem razão, Marina. Às vezes as pessoas importantes não agem da forma certa. Mas você vai ajudar papai, né? Você vai explicar para seu chefe que papai é bom de verdade? Roberto assentiu, não tendo coragem de dizer que ele mesmo era o chefe. Após o café, eles voltaram para a casa abandonada onde Roberto havia encontrado Marina. Deixaram um bilhete grande explicando onde ela estava e Roberto deixou também seu cartão com o número do hotel. Papai vai ficar muito feliz quando vir que encontrei uma pessoa importante para me ajudar, disse Marina, abraçando a perna de Roberto. Ele sempre disse que se um dia eu precisasse de ajuda, eu devia procurar pessoas de coração bom. E você tem coração bom, eu sei. Roberto teve que se virar para esconder as lágrimas nos olhos. De volta ao hotel, o investigador ligou novamente. Senhor Andrade, tenho notícias. João Santos estava numa pensão, mas saiu repentinamente. Os colegas de quarto disseram que ele recebeu uma ligação e ficou muito alterado. Falou alguma coisa sobre ter perdido tudo e não poder mais voltar para casa. Mais alguma coisa? Sim, ele deixou uma carta. O proprietário da pensão guardou com os pertences dele. Posso buscá-la? Faça isso. Preciso ver essa carta. Roberto desligou preocupado. João Santos havia saído da pensão alterado após uma ligação. Que ligação seria essa? Então ele lembrou. Na sexta-feira em que havia demitido João, seu departamento de recursos humanos fazia as ligações oficiais para comunicar as demissões. João deve ter recebido a ligação oficial confirmando que estava realmente desempregado. Moço? Marina puxou sua camisa. Por que você está triste? Não estou triste, Marina. Só estou pensando. Está pensando no papai? Ela se sentou ao lado dele no sofá do hotel. Eu penso nele o tempo todo também. Mas não fico triste porque sei que ele vai voltar. Papai nunca quebra uma promessa. Roberto olhou para aquela criança cheia de fé e esperança e desejou ter a mesma certeza que ela tinha. Marina, e se seu pai estivesse passando por um momento difícil?
Se estivesse com medo de voltar porque acha que decepcionou você. Marina o olhou com seriedade. Papai nunca me decepciona. Mesmo quando as coisas ficam ruins, ele sempre dá um jeito de fazer tudo ficar bom de novo. Ela pegou a mão de Roberto. E agora, ele tem você para ajudar. Pessoas importantes como você podem resolver qualquer problema. A ironia da situação estava matando Roberto. Marina confiava nele justamente porque ele era a pessoa que havia criado o problema em primeiro lugar. Marina, se seu pai voltasse hoje, o que você diria para ele? Diria que eu soube que ele ia voltar, que eu nunca duvidei. Ela sorriu. E diria que encontrei um amigo muito importante que vai ajudar nossa família. Papai ia ficar muito orgulhoso de mim. O telefone tocou. Era o investigador. Senhor Andrade, consegui a carta. Posso ler para o senhor? Pode. Marina, papai tentou, mas não conseguiu. Não sou o homem que você merece. Perdoa o papai por não ser forte o suficiente. Te amo mais que tudo neste mundo. Mas agora você vai ter que seguir sem mim. Procure pessoas boas que possam cuidar de você melhor do que eu consegui. Você merece uma vida melhor que eu posso oferecer. João. Roberto fechou os olhos. A carta era praticamente uma despedida. Senhor, ainda está aí? Estou. Onde João pode ter ido? Estou investigando. Mas pelo tom da carta, ele estava muito desesperado. Roberto desligou e olhou para Marina, que estava brincando com seus novos brinquedos no chão. Como dizer a uma criança que seu pai havia desistido? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mas Roberto não ia desistir. Não podia desistir. Havia começado aquela situação e ia terminá-la da forma certa. Marina, chamou ela, vamos fazer uma coisa. Vamos gravar um vídeo para seu pai. Um vídeo? Como assim? Você vai falar para a câmera tudo o que quiser falar para ele. E vou colocar esse vídeo em todos os lugares que puder, para que se ele estiver por aí, ele possa ver. Os olhos de Marina se iluminaram. Posso falar tudo mesmo? Tudo. Roberto pegou o celular e começou a gravar. Oi, papai. Marina acenou para a câmera. Sou eu, sua Marina. Estou bem, papai, não precisa se preocupar. Encontrei um amigo muito especial que está me ajudando a encontrar você. Ela mostrou a boneca. Isabela também está bem. Ela sentiu sua falta, mas eu expliquei que você volta logo. Marina respirou fundo e continuou. Papai, eu sei que alguma coisa ruim aconteceu no seu trabalho, mas não importa, viu? A gente sempre deu um jeito de ficar bem, e agora vai dar jeito de novo. Ela sorriu. Meu amigo aqui é muito importante e muito bom. Ele vai ajudar você a conseguir um trabalho novo, num lugar onde as pessoas vão ver como você é inteligente e dedicado. Roberto sentiu um nó na garganta. E papai, eu não estou com raiva de você por ter demorado para voltar. Eu sei que você está lutando por nós igual você sempre lutou. Marina se aproximou da câmera. Só não desiste, está bem? Eu preciso do meu papai. Não quero outros pais. Quero você. Você é o melhor pai do mundo, mesmo quando erra. Vovó Helena sempre dizia que o importante não é nunca errar, mas sim nunca desistir. Ela mandou um beijo para a câmera. Te amo, papai, e estou esperando você me levar para conhecer o mar. Roberto parou a gravação com os olhos marejados. Ficou bom? Perguntou Marina. Ficou perfeito. Agora vou colocar esse vídeo em todos os lugares que puder. Roberto imediatamente enviou o vídeo para o investigador, para suas redes sociais, para grupos de WhatsApp. Pediu para amigos compartilharem. Em poucas horas o vídeo estava se espalhando pela internet. Enquanto isso, ele e Marina voltaram à casa abandonada para verificar se havia alguma novidade. Não havia. Papai ainda não voltou, disse Marina sem perder a esperança. Mas vai voltar. Eu sei que vai. À tarde, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Alô? Aqui é o Hospital das Clínicas. O senhor conhece um João Silva Santos? O coração de Roberto parou. Conheço. Por quê? Ele foi encontrado desacordado numa praça. Quando acordou,
O único contato que tinha era seu cartão no bolso. Ele está pedindo para falar com o senhor. Roberto olhou para Marina, que brincava alegremente. Como ele está? Desidratado, desnutrido, mas estável. Senhor, ele está muito abalado psicologicamente, só fala na filha dele. Estou indo para aí agora. Roberto desligou tremendo. João Santos estava vivo, mas em que estado? Marina, chamou ela. Preciso sair um pouco. Você fica aqui com a recepcionista, está bem? Você vai procurar papai? Roberto hesitou. Vou verificar uma pista. Então vai dar tudo certo. Marina correu e o abraçou. Quando você voltar, papai vai estar com você, eu sei. Roberto saiu do hotel com o coração dividido entre alívio e terror. João estava vivo, mas que estado físico e mental encontraria? No hospital, Roberto perguntou pelo quarto de João Santos. A enfermeira o levou até lá, mas alertou. Ele está muito frágil emocionalmente. Não o pressione. Roberto entrou no quarto e viu um homem magro, barbudo, com o olhar perdido. Era claramente o mesmo João que havia demitido uma semana antes, mas parecia ter envelhecido anos. Quando João o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Senhor Andrade, eu não esperava... João, como você está? Senhor, eu sei que o senhor me demitiu. Eu sei que eu não servi para trabalhar na sua empresa. João começou a chorar. Mas, por favor, pelo amor de Deus, me diga que minha filha está bem. Por favor, me diga que alguém está cuidando dela. Roberto se aproximou da cama. Sua filha está bem, João, ela está segura. João desabou em lágrimas de alívio. Graças a Deus, graças a Deus. Ele repetia entre soluços. Eu pensei que ela ia... que eu tinha perdido ela também. Depois de perder tudo mais... João, por que você desapareceu? João limpou os olhos com as mãos trêmulas. Porque eu percebi que não presto mesmo para ser pai. Ele olhou para o teto. Primeiro perdi minha esposa, depois minha mãe. Aí perdi o emprego no banco. Vim para São Paulo achando que ia dar a volta por cima, mas o senhor me demitiu porque eu realmente não prestava. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco. João, eu deixei minha filha sozinha para tentar conseguir um emprego que nem consegui manter por 2 semanas. João tapou o rosto com as mãos. Que tipo de pai faz isso? Que tipo de homem sou eu? João, olha para mim. Ele olhou, com os olhos vermelhos. Você não é um homem que não presta. Você é um homem que passou por perdas inimagináveis e ainda assim continuou lutando. Você é um homem que veio para uma cidade grande, sozinho, para tentar dar uma vida melhor para sua filha. Mas eu falhei. Você não falhou. Eu que falhei com você. Roberto respirou fundo. João, eu te demiti sem entender pelo que você estava passando. Eu fui injusto, impaciente e cruel. João o olhou confuso. Senhor? Sua filha me ensinou em 2 dias mais sobre caráter e valores do que eu aprendi em anos de negócios. Ela me contou sobre o pai que a ama, que conta histórias, que cozinha para ela, que a ensinou sobre bondade e perseverança. João começou a chorar novamente. Ela está mesmo bem? Ela está mais que bem. Está linda, limpa, alimentada, e está me perguntando a cada 5 minutos quando vai rever o pai dela. Roberto sorriu. João, sua filha tem uma fé em você que move montanhas. Ela nunca duvidou que você voltaria. Como ela está com o senhor? Roberto contou toda a história, desde o momento em que encontrou Marina até aquele momento. Ela gravou um vídeo para você, disse Roberto pegando o celular. Quer ver? João assentiu, ainda sem acreditar. Quando o vídeo começou a tocar e João viu Marina sorrindo e dizendo que o amava e que estava esperando ele levá-la para conhecer o mar, ele desabou completamente. Minha princesa, minha pequena princesa, ele soluçava. Como ela pode ainda me amar depois que eu a abandonei? Porque você é o pai dela, João, e pais não são julgados pelos erros que cometem, mas pelo amor que dão. João olhou para Roberto. Senhor Andrade, por que o senhor está fazendo isso? Por que está cuidando da Marina? Roberto pensou por um momento antes de responder.
porque sua filha me lembrou do que é realmente importante na vida e porque eu percebi que ser bem-sucedido nos negócios não vale nada se você não for bem-sucedido como ser humano. Eu posso vê-la? Claro, mas primeiro você precisa se cuidar. Comer, descansar, se recuperar. Marina quer seu pai de volta, mas quer ele inteiro. João assentiu, pela primeira vez esboçando um sorriso. Senhor Andrade, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Não precisa agradecer, João. Precisamos é conversar sobre o futuro, seu e da Marina. O futuro? Quero te oferecer seu emprego de volta, mas desta vez quero fazer as coisas do jeito certo. João arregalou os olhos. Senhor, eu não entendo. Quero que você volte a trabalhar na minha empresa, João, mas quero que você traga Marina para São Paulo. Vou ajudar vocês a encontrar uma casa, colocar Marina numa escola boa. Vocês não vão ser meus empregados, vão ser minha família. João não conseguia falar, apenas chorava. Senhor, por quê? Por que está fazendo isso? Porque sua filha me ensinou que família não é só sangue. É sobre cuidar uns dos outros. E vocês dois me ensinaram o que eu havia perdido no meio de tanto sucesso financeiro. Roberto ficou no hospital até João adormecer. Quando voltou ao hotel, Marina estava desenhando. E aí, achou alguma pista do papai? Perguntou ela sem levantar os olhos do desenho. Achei sim. Roberto sorriu. Uma pista muito boa. Sabia? Marina bateu palmas. Desenha aí que encontrei papai. Ela mostrou o papel. Somos eu, você e papai numa casa com quintal. E aqui é o mar, que a gente vai conhecer juntos. Roberto olhou o desenho e sentiu os olhos marejarem. Está lindo, Marina, e sabe de uma coisa? Acho que esse desenho vai se tornar realidade. No dia seguinte, Roberto buscou João no hospital. Ele estava bem melhor. Havia tomado banho, feito a barba e vestido roupas limpas que Roberto havia trazido. Estou nervoso, admitiu João no carro. E se Marina estiver com raiva de mim? Ela não está com raiva, João. Ela está contando os segundos para te ver. Quando chegaram ao hotel, Roberto disse: Ela está no quarto 205, quer ir sozinho? João assentiu, ainda nervoso. Roberto ficou no lobby enquanto João subia. Alguns minutos depois, ouviu gritos de alegria vindos do andar de cima. Marina havia reencontrado seu pai. Meia hora depois, eles desceram juntos. Marina estava agarrada ao braço do pai, como se tivesse medo de ele desaparecer novamente. João estava com os olhos vermelhos, mas sorrindo. Moço! Marina correu até Roberto. Muito obrigado por cuidar de mim. Papai disse que você é um anjo disfarçado. Roberto se ajoelhou na altura dela. Eu que agradeço, Marina. Você me ensinou coisas muito importantes. Agora a gente pode ser uma família de verdade. Marina bateu palmas. Papai, mostra para ele a casa que você desenhou para a gente. João se aproximou, ainda tímido. Senhor Andrade, eu ainda não acredito em tudo isso. O senhor tem certeza? Tenho certeza, João. Vocês dois mudaram minha vida. Agora vamos mudar a vida de vocês também. Na semana seguinte, Roberto ajudou João e Marina a se mudarem para São Paulo. Encontrou uma casa pequena, mas aconchegante, num bairro seguro, próximo a uma escola excelente. No primeiro dia de aula de Marina, ela insistiu que Roberto fosse junto. Ele é meu tio do coração, apresentou Marina para a professora. Foi ele que trouxe meu papai de volta. A professora sorriu para Roberto. Marina nos contou toda a história. É lindo ver como vocês se tornaram uma família. Durante o almoço, Roberto, João e Marina foram a um restaurante celebrar o novo começo. Papai, disse Marina, você lembra que prometeu me levar para conhecer o mar? Lembro sim, princesa. Então vamos no próximo fim de semana. Os três juntos. Ela olhou para Roberto. Você vem com a gente, né, tio Roberto? Roberto sorriu. Não perderia por nada. No trabalho, João se mostrou um funcionário excepcional. Longe do desespero e da pressão, ele demonstrou toda a sua inteligência e dedicação. Roberto o promoveu rapidamente, e João se tornou uma das pessoas em quem mais confiava. Meses depois, num sábado de manhã, Roberto estava em casa quando o telefone tocou. Tio Roberto, era Marina.
Você precisa vir aqui agora. Papai tem uma surpresa para você. Roberto riu. Que tipo de surpresa? Não posso contar, mas é muito boa. Vem logo. Quando Roberto chegou à casa de João e Marina, encontrou os dois no quintal sorrindo. Roberto, disse João, Marina e eu temos algo para te dizer. O que é? Marina não conseguiu se conter. Papai quer que você seja meu padrinho de batizado. E meu padrinho de verdade para sempre. João se aproximou de Roberto. Roberto, você nos salvou. Não apenas financeiramente, mas como família. Eu gostaria que você fosse oficialmente parte da nossa família. Aceita ser padrinho da Marina? Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Seria uma honra. Marina correu e o abraçou. Agora é oficial. Somos uma família de verdade. No domingo seguinte, durante a cerimônia de batizado de Marina, Roberto olhou para aquela menina que havia mudado sua vida completamente e percebeu que aquela era sua maior conquista. Maior que qualquer negócio, qualquer lucro, qualquer sucesso financeiro. Depois da cerimônia, eles foram para a praia, finalmente cumprindo a promessa de João de levar Marina para conhecer o mar. É igual eu imaginava, gritou Marina correndo na areia. É realmente uma piscina gigante que Deus fez. João e Roberto caminhavam atrás dela, observando sua alegria. Roberto, disse João, às vezes eu penso no que teria acontecido se você não tivesse parado naquela casa naquele dia. Não quero nem imaginar, respondeu Roberto. O destino é uma coisa estranha. Talvez eu precisasse encontrar vocês tanto quanto vocês precisavam me encontrar. Marina, gritou João, não entra muito na água. Está bem, papai, ela respondeu construindo castelos de areia. Tio Roberto vem me ajudar a fazer um castelo. Roberto tirou os sapatos e foi se juntar a ela na areia. Vai ser o castelo mais bonito da praia, prometeu ele. Igual nossa família. Marina riu. A família mais bonita do mundo. Naquela tarde, sentado na areia, observando Marina brincar e João relaxar pela primeira vez em meses, Roberto percebeu que havia finalmente entendido o verdadeiro significado de sucesso. Não era sobre quantos zeros tinha na conta bancária. Era sobre quantos sorrisos você conseguia criar. Não era sobre quantas empresas você controlava. Era sobre quantas vidas você conseguia tocar positivamente. Tio Roberto, Marina se aproximou dele, toda molhada da água do mar. Você está feliz? Muito feliz, Marina. Então está valendo a pena ser nosso amigo? Roberto a puxou para um abraço, não se importando em molhar a roupa. Está valendo mais que tudo, princesa. Que bom. Marina sorriu. Porque você agora faz parte da nossa história para sempre. Roberto olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Pela primeira vez em anos, ele não estava pensando no próximo negócio, na próxima reunião, no próximo lucro. Estava pensando no próximo fim de semana que passariam juntos, na próxima história que Marina inventaria, no próximo sorriso que João daria quando visse como a filha estava feliz. Havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em seus investimentos. Estava naqueles momentos, naquela família que havia se formado de maneira tão inesperada e tão perfeita. Alguns meses depois, Roberto estava organizando uma festa surpresa de aniversário para Marina na sua própria casa. Era o primeiro aniversário dela que ele iria participar e queria que fosse especial. João, você acha que ela vai gostar? Perguntou Roberto, observando as decorações. Roberto, você poderia dar uma pedra para Marina e ela ficaria feliz, só pelo fato de vir de você. João sorriu. Você se tornou uma das pessoas mais importantes da vida dela. E vocês se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida. Quando Marina chegou e viu a festa, seus olhos se arregalaram. Tudo isso é para mim? Perguntou incrédula. Tudo, respondeu Roberto. Você merece isso e muito mais. A festa foi perfeita. Marina riu, brincou, comeu bolo até passar mal, ganhou presentes demais para uma criança só. Mas o momento mais especial foi quando, na hora de apagar as velas, ela fez um pedido. Pedi para que nossa família continue junta para sempre, disse ela depois de apagar as velas.
E para que vocês dois nunca se esqueçam de que me amam. Isso nunca vai acontecer, prometeu João beijando a testa da filha. Jamais, completou Roberto. Naquela noite, depois que Marina dormiu, Roberto e João conversaram no quintal da casa. Roberto, posso te perguntar uma coisa? Disse João. Claro. Por que você realmente fez tudo isso? Sei que diz que foi porque Marina te ensinou coisas, mas há algo mais, não há? Roberto pensou por um momento. Ah, sim. Ele respirou fundo. Eu nunca tive família de verdade, João. Meus pais morreram quando eu era jovem. Nunca me casei. Nunca tive filhos. Construí um império financeiro, mas estava completamente sozinho. E então encontrou Marina. E então encontrei vocês dois. E percebi que tinha passado a vida inteira correndo atrás das coisas erradas. Roberto olhou para a janela do quarto de Marina, onde uma pequena luz noturna brilhava. Marina me mostrou que ser importante não é sobre poder ou dinheiro, é sobre amar e ser amado. João assentiu. Ela tem esse dom mesmo. Sempre teve. Desde pequena ela consegue ver o que há de bom nas pessoas. E agora vocês dois me deram uma família, algo que eu nunca soube que precisava tanto. Nós também ganhamos uma família, Roberto. Marina ganhou um padrinho que a ama incondicionalmente e eu ganhei um irmão. Roberto sorriu. Um irmão. Nunca pensei que teria um irmão aos 40 anos. A vida é cheia de surpresas. Nesse momento, Marina apareceu na janela do quarto de pijama. Papai! Tio Roberto! Por que vocês estão conversando aí fora? Só conversando sobre coisas de adulto, princesa, respondeu João. Posso descer e conversar também? Roberto riu. Não, Marina. Crianças de 8 anos precisam dormir. Mas eu não estou com sono. Vai dormir, Marina, disse João. Amanhã a gente vai ao parque. Promete? Prometo. E você vem também, tio Roberto? Se você dormir agora, sim. Então está bem. Boa noite. Amo vocês. Também te amamos, responderam os dois em uníssono. Roberto olhou para João. Ela realmente nos tem na palma da mão, né? Completamente. E é assim que tem que ser. Passaram-se mais alguns meses, e Roberto começou a notar mudanças em si mesmo que iam além da vida pessoal. No trabalho, ele se tornou mais paciente com os funcionários, mais compreensivo com as dificuldades pessoais de cada um. Criou um programa de apoio para funcionários com filhos pequenos, oferecendo creche no próprio local de trabalho. Implementou políticas de licença paternidade estendida. Começou a contratar pessoas que estavam passando por dificuldades, dando a elas a oportunidade que ele não havia dado a João no primeiro momento. Roberto, disse Clara, sua assistente, os funcionários estão comentando sobre as mudanças na empresa. Dizem que você se tornou mais humano. Roberto riu. É uma coisa boa ou ruim? Muito boa. A produtividade aumentou. As pessoas estão mais felizes. E várias pessoas me perguntaram o que aconteceu com você. Uma menina de 8 anos me ensinou que sucesso de verdade é quando todo mundo ao seu redor também é bem-sucedido. Clara sorriu. Essa menina parece muito sábia. É. E hoje à noite ela tem recital na escola. Quer vir junto? Você conhece minha família há um tempo já, mas nunca participou dos eventos. Seria uma honra. Naquela noite, no recital da escola de Marina, Roberto se sentou na primeira fila junto com João, orgulhoso como um pai de verdade. Quando Marina subiu no palco para recitar um poema sobre família, ela olhou diretamente para eles. Este poema é sobre minha família, disse ela no microfone. Sobre meu papai, que é o homem mais corajoso do mundo, e sobre meu tio Roberto, que me ensinou que anjos existem e têm sobrenome. Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas enquanto Marina recitava. Família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto também. É quem cuida, quem ama, quem ajuda, é quem faz o coração bater bem. Meu papai me ensinou sobre coragem, me ensinou a nunca desistir. Meu tio me ensinou sobre bondade, me ensinou que amar faz sorrir. Juntos somos mais que 3 pessoas. Somos um coração que bate forte. Somos uma família verdadeira.
unidos na alegria e na sorte. A plateia aplaudiu de pé. Roberto limpou as lágrimas discretamente, mas João percebeu. Ela escreveu isso sozinha, sussurrou João. Disse que queria falar sobre nós no recital. Depois do recital, várias pessoas se aproximaram de Roberto e João para parabenizá-los pela filha talentosa. Vocês devem estar muito orgulhosos, disse uma das professoras. Estamos, respondeu Roberto, colocando a mão no ombro de Marina. Muito orgulhosos. No carro, voltando para casa, Marina estava radiante. Gostaram do meu poema? Foi o mais bonito que já ouvi, disse Roberto. Melhor que Shakespeare, brincou João. Marina riu. Não sei quem é esse Shakespeare, mas aposto que ele nunca teve uma família tão boa quanto a nossa para escrever sobre. Roberto e João trocaram olhares pelo espelho retrovisor. Tem razão, princesa, disse João. Tem toda razão. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Alguns dias depois, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Senhor Andrade, aqui é do Orfanato São Francisco. Recebemos seu nome como referência para a adoção. Roberto ficou confuso. Adoção? Eu nunca... Um senhor João Santos disse que o senhor estaria interessado em conhecer nossa instituição. Temos várias crianças que precisam de uma família. Roberto entendeu imediatamente. Lembrou-se de uma conversa que haviam tido semanas antes, onde Marina havia sugerido que ele adotasse uma criança. Porque todo mundo precisa de uma família. Posso visitá-los amanhã? Claro, estaremos esperando. Roberto desligou pensativo. Será que estava pronto para expandir ainda mais sua família? Naquela noite, durante o jantar na casa de João e Marina, Roberto contou sobre a ligação. Você vai mesmo? Perguntou Marina, animada. Vou dar uma olhada, mas não sei se estou pronto para ser pai de verdade. Tio Roberto. Marina largou o garfo e o olhou seriamente. Você já é pai de verdade. É meu pai do coração. E pais do coração são tão importantes quanto pais de sangue. João sorriu. Ela tem razão, Roberto. Você já é pai há meses, só não havia percebido. E se você adotar uma criança, eu vou ter um irmãozinho ou irmãzinha. Marina bateu palmas. Sempre quis ter irmão. Roberto riu. Não é tão simples assim, Marina. Por que não? Ela inclinou a cabeça. Você tem casa grande, tem dinheiro para cuidar, tem amor para dar. O que mais precisa para ser pai? Roberto olhou para aquela menina de 8 anos e percebeu que ela estava certa. Novamente. No dia seguinte, Roberto visitou o orfanato. Conheceu várias crianças, conversou com as cuidadoras, entendeu melhor o processo de adoção. Foi quando conheceu Gabriela, uma menina de 6 anos que havia perdido os pais em um acidente. Ela era tímida, quieta, muito diferente de Marina. Ela chegou há 3 meses, explicou a coordenadora. Ainda está se adaptando, quase não fala com ninguém. Roberto se aproximou de Gabriela, que estava sentada sozinha no pátio, desenhando. Oi, Gabriela. Posso ver seu desenho? Ela olhou para ele com olhos grandes e tristes, mas mostrou o papel. Era um desenho de uma família. Um homem, uma mulher e uma criança de mãos dadas. É sua família? Perguntou Roberto gentilmente. Gabriela assentiu, com os olhos se enchendo de lágrimas. Eles foram morar com os anjos, disse ela baixinho, a primeira coisa que falou. Roberto sentiu o coração apertar. Aquela frase era idêntica ao que Marina costumava dizer sobre a mãe. Sabe, Gabriela, eu tenho uma amiga que também perdeu a mamãe. Ela tem 8 anos e é muito legal. Talvez vocês pudessem se conhecer. Gabriela o olhou interessada. Ela chora às vezes? Às vezes sim, mas ela também ri muito e tem um pai que a ama muito. E você? Você tem filhos? Roberto hesitou. Tenho uma afilhada e estou pensando em ter mais filhos. Gabriela voltou a desenhar. Seria legal ter uma família nova. Roberto ficou no orfanato por 2 horas, conversando com Gabriela, conhecendo sua história. Quando saiu, tinha certeza de que queria ajudá-la, mas ainda não sabia como. Naquela noite, contou tudo para João e Marina.
Posso conhecer ela? Perguntou Marina imediatamente. Ela é muito tímida, Marina. Pode ficar assustada. Não vou assustar ela não, vou ser sua amiga, Marina sorriu. E se ela for minha irmãzinha, vou ensinar um monte de coisas para ela. Roberto olhou para João, que assentiu. Roberto, se você sente que deve ajudar essa criança, siga seu instinto. Você já provou que é um pai excelente. Mas e se eu não der conta? E se for diferente com uma criança que não conhece, que está traumatizada? Marina se levantou da cadeira e foi se sentar no colo de Roberto. Tio Roberto, quando você me encontrou, eu também estava assustada e triste. Mas você cuidou de mim com tanto carinho que eu me senti segura. Ela o abraçou. Você vai fazer a mesma coisa com Gabriela. No fim de semana seguinte, Roberto levou Marina para conhecer Gabriela. As duas se olharam timidamente no primeiro momento. Oi, disse Marina sorrindo. Eu sou Marina. Quer brincar comigo? Gabriela assentiu hesitante. Posso te mostrar meus brinquedos? Trouxe alguns para você. Os olhos de Gabriela se iluminaram um pouco. Marina abriu uma mochila cheia de brinquedos e livros. Esse aqui é meu favorito, disse ela, mostrando um quebra-cabeça. Vamos montar juntas? Roberto observou as duas meninas brincando e viu como Marina naturalmente assumiu o papel de irmã mais velha, protegendo e cuidando de Gabriela. Depois de algumas horas, Gabriela estava rindo e conversando normalmente. Tio Roberto é muito legal, estava dizendo Marina. Ele cuida super bem de mim e do meu papai. Se você quiser, ele pode cuidar de você também. Gabriela olhou para Roberto com esperança. De verdade. Roberto se ajoelhou na altura das duas. Gabriela, gostaria de passar um fim de semana na minha casa, para você conhecer melhor nossa família. Ela assentiu entusiasmada. Posso mesmo. Vou conversar com a tia Ana aqui do orfanato. Naquela noite, Roberto iniciou oficialmente o processo de adoção de Gabriela. Foi um procedimento longo, cheio de burocracia, entrevistas e avaliações, mas ele estava determinado. Durante os fins de semana que Gabriela passava com eles, Roberto via como ela se transformava. A menina triste e quieta dava lugar a uma criança alegre e curiosa, cheia de vida. Marina se tornou a irmã mais velha perfeita, ensinando Gabriela a andar de bicicleta, ajudando-a com os deveres, contando-lhe histórias antes de dormir. Elas parecem irmãs de sangue, comentou João, observando as duas brincarem no quintal. É incrível como se conectaram rápido, concordou Roberto. Crianças têm facilidade para formar vínculos quando se sentem seguras e amadas, e elas se sentem muito seguras e amadas aqui. Depois de 6 meses de processo, Roberto finalmente conseguiu a adoção de Gabriela. No dia em que ela se mudou definitivamente para sua casa, Marina organizou uma festa de boas-vindas. Agora somos uma família de 4, anunciou Marina. Papai, tio Roberto, eu e Gabi. Gabriela sorriu timidamente. Posso chamar você de tio Roberto também? Roberto se ajoelhou e a abraçou. Pode me chamar como quiser, princesa. Você agora é minha filha. E eu sou sua filha também, disse Marina, se juntando ao abraço. São minhas 2 princesas, disse Roberto com os olhos marejados. João observava a cena de longe, sorrindo. Roberto havia se transformado completamente. O empresário frio e calculista havia se tornado um pai amoroso e dedicado. Nos meses seguintes, Roberto adaptou toda a sua vida à nova realidade. Mudou-se para uma casa maior com quintal e piscina. Contratou uma babá para ajudar quando ele e João estavam trabalhando. Matriculou Gabriela na mesma escola de Marina. A rotina da família era simples, mas perfeita. Nas manhãs, Roberto levava as meninas à escola. João as buscava no fim da tarde. Jantavam todos juntos, fosse na casa de Roberto ou na de João. Fins de semana eram sempre em família. Praias, parques, cinemas, passeios. As meninas cresceram próximas, cúmplices, verdadeiras irmãs. Marina ajudou Gabriela a superar o trauma da perda dos pais, e Gabriela trouxe um novo lado protetor em Marina. Roberto descobriu os desafios e alegrias da paternidade. Noites sem dormir quando elas ficavam doentes, reuniões na escola, broncas quando faziam arte,
Orgulho nos pequenos conquistas diárias. Roberto, disse João numa dessas noites, enquanto as meninas dormiam. Você percebe como mudou? Como assim? Há 2 anos você vivia exclusivamente para o trabalho. Agora você sai correndo do escritório para não perder o recital da Marina ou a apresentação de dança da Gabriela. Roberto riu. É verdade. Elas se tornaram minha prioridade. E seus negócios? Não sente falta da vida anterior? Roberto pensou por um momento. João, eu ganho hoje menos dinheiro do que ganhava antes. Trabalho menos horas. Tenho menos controle sobre tudo. Ele sorriu. E nunca fui tão feliz na minha vida. É isso que uma família faz com a gente. É isso que uma família de verdade faz. Naquela noite, Roberto foi verificar se as meninas estavam dormindo. Encontrou as duas no quarto de Marina, conversando baixinho. O que vocês estão fazendo acordadas? Sussurrou. Tio Roberto. Marina se sentou na cama. A gente estava conversando sobre o futuro. Que futuro? Sobre quando a gente crescer, disse Gabriela. Marina disse que quando for adulta, quer ajudar crianças que não têm família, igual você ajudou a gente. Roberto se aproximou da cama. E você, Gabi? O que quer fazer quando crescer? Quero ser igual você. Ajudar pessoas que precisam. Roberto sentiu o coração aquecer. E por que vocês estão pensando nisso agora? Porque queremos ser pessoas boas igual você e papai, disse Marina. Queremos ajudar outras famílias a ficarem juntas. Roberto se sentou na beira da cama. Vocês já são pessoas boas, muito boas. Tio Roberto, disse Gabriela. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de ter nos adotado? Roberto olhou espantado. Como assim, Gabi? É que sua vida era mais fácil antes. Agora você tem que cuidar de 2 crianças, tem mais trabalho, mais preocupação. Roberto a puxou para um abraço. Gabriela, vocês 2 são a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Jamais me arrependo. Nem por um segundo. Mesmo quando a gente faz arte? Perguntou Marina rindo. Mesmo quando fazem arte. Mesmo quando brigam. Mesmo quando me fazem ficar em pé a noite inteira porque estão doentes. Roberto abraçou as 2. Vocês me ensinaram o que é amar de verdade. A gente também te ama, tio Roberto, disse Gabriela. Muito, 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 completou Marina. Agora durmam que amanhã temos que acordar cedo. Tio Roberto? Chamou Marina quando ele já estava saindo do quarto. Que foi? Obrigado por não ter desistido da gente. Roberto sorriu. Obrigado por não terem desistido de mim. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, João fez um anúncio. Meninas, tenho uma novidade para vocês. Que novidade, papai? Perguntou Marina. Roberto e eu decidimos que é hora de vocês conhecerem mais sobre a história da nossa família. Que história? Perguntou Gabriela. Roberto e João se entreolharam. A história de como nos conhecemos de verdade, disse Roberto. E como vocês mudaram nossas vidas. Durante o café, eles contaram toda a história para as meninas. Desde o momento em que Roberto encontrou Marina na casa abandonada, passando pelo reencontro com João no hospital, até chegarem à família que eram hoje. As meninas ouviram em silêncio, absorvendo cada detalhe. Então você demitiu papai? Perguntou Marina quando Roberto terminou. Sim, e foi o maior erro da minha vida. Marina pensou por um momento. Mas se você não tivesse demitido papai, você nunca teria me encontrado. E se você não tivesse me encontrado, nunca teria conhecido a Gabi. Roberto e João ficaram impressionados com a lógica de Marina. Você tem razão, disse João. Às vezes coisas ruins acontecem para que coisas boas possam acontecer depois. Igual quando mamãe e os pais da Gabi foram morar com os anjos, disse Marina seriamente. Foi muito triste, mas se não tivesse acontecido, a gente nunca teria se conhecido. Gabriela assentiu. E agora, somos uma família feliz. A família mais feliz do mundo, completou Roberto. Naquele fim de semana, eles decidiram fazer uma viagem especial para a praia onde Roberto, João e Marina haviam ido pela primeira vez. Agora eram 4 e a alegria era multiplicada. Gabi, olha, Marina apontou para o mar. É a piscina gigante que Deus fez.
Gabriela correu na direção da água, rindo. Roberto e João a seguiram, enquanto Marina ficou um pouco para trás, contemplando o momento. "Marina, vem!" gritou Gabriela. "A água está gostosa." Marina correu para se juntar à família. Os 4 brincaram na água, construíram castelos de areia, correram na praia. No final da tarde, sentados na areia, assistindo ao pôr do sol, Roberto refletiu sobre a jornada que os havia levado até ali. "Em que você está pensando?" perguntou João. "Em como a vida é estranha. Há 2 anos, eu era um homem solitário, obcecado por dinheiro. Hoje sou o pai de 2 meninas maravilhosas e tenho um irmão que é minha família. Tudo porque Marina é teimosa", brincou João. "Ei!" protestou Marina. "Não sou teimosa. Sou determinada." Roberto riu. "Determinada em nos transformar numa família." "E consegui." Marina se orgulhou. "Agora somos uma família de verdade para sempre." "Para sempre", concordou Gabriela. "Para sempre", confirmaram Roberto e João. Naquela noite, no hotel onde estavam hospedados, Roberto colocou as meninas para dormir e ficou na varanda pensando. João se juntou a ele. "Roberto, posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Você já pensou em se casar? Em ter uma esposa para completar a família?" Roberto sorriu. "Penso. Mas, por enquanto, nossa família está completa do jeito que está. Se aparecer alguém especial, ótimo. Se não aparecer, também está ótimo. As meninas às vezes perguntam se você vai arranjar uma namorada. E o que você responde? Que você está esperando encontrar alguém que ame elas tanto quanto você ama." Roberto assentiu. "É isso mesmo. Qualquer mulher que entre na minha vida precisa entender que Marina e Gabriela são prioridade absoluta. E vai ser assim mesmo. Você se tornou um pai exemplar, Roberto." "Aprendi com o melhor." Roberto sorriu para João. Na volta da viagem, Roberto tomou uma decisão importante. Criou uma fundação voltada para reunir famílias separadas por dificuldades financeiras. O primeiro projeto foi oferecer emprego e moradia digna para pais que haviam perdido a guarda dos filhos por questões econômicas. "Por que decidiu fazer isso?" perguntou um jornalista que foi entrevistar Roberto sobre a fundação. "Porque descobri que família é a coisa mais importante que existe. E todo mundo tem direito a uma família." A fundação cresceu rapidamente. Roberto investiu grande parte de sua fortuna no projeto e logo estava ajudando centenas de famílias a se reunirem. "Tio Roberto virou herói", dizia Marina para as amigas da escola. "Ele sempre foi herói", corrigia Gabriela. "A gente que descobriu primeiro." A vida seguia seu curso normal e feliz. Roberto equilibrava trabalho, fundação e família com maestria. As meninas cresciam saudáveis, inteligentes e carinhosas. Quando Marina fez 10 anos, ela pediu uma festa diferente. "Quero uma festa para todas as crianças que você ajudou pela fundação", disse ela. "Quero comemorar não só meu aniversário, mas o aniversário da nossa família toda." Roberto organizou uma grande festa no clube, convidando todas as famílias que haviam sido beneficiadas pela fundação. Foram mais de 200 pessoas. Durante a festa, Marina subiu num pequeno palco improvisado e pediu atenção. "Oi, pessoal", disse ela no microfone. "Hoje é meu aniversário, mas não queria só comemorar isso. Queria comemorar que todas vocês têm suas famílias de volta." A plateia aplaudiu. "Tudo começou quando eu estava sozinha e meu tio Roberto me encontrou. Ele cuidou de mim, trouxe meu papai de volta e depois trouxe minha irmãzinha Gabi para nossa família." Marina sorriu. "E agora ele está ajudando todas vocês a ficarem juntos também." Roberto observava de longe, com os olhos marejados. "Tio Roberto diz que família não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem se ama, quem cuida um do outro, quem fica junto nas horas boas e nas horas ruins." Marina procurou Roberto na plateia. "Obrigado, tio Roberto, por nos ensinar o que é uma família de verdade." A plateia explodiu em aplausos. Roberto subiu no palco e abraçou Marina. "Obrigado, princesa, por me ensinar o que é amar de verdade." A festa foi um sucesso. Crianças brincaram, pais conversaram, famílias se conectaram. Roberto percebeu que havia criado algo maior que uma simples fundação. Havia criado uma comunidade,
Meses depois, numa noite qualquer, Roberto estava ajudando Gabriela com a lição de casa, quando ela fez uma pergunta inesperada. Tio Roberto, por que você nunca ficou bravo por ter que cuidar da gente? Roberto parou de escrever e olhou para ela. Por que ficaria bravo, Gabi? Porque a gente dá muito trabalho. A Marina às vezes faz birra, eu às vezes acordo à noite com pesadelo, a gente bagunça a casa. Roberto largou o lápis e puxou Gabriela para seu colo. Gabriela, cuidar de vocês não é trabalho, é prazer, é alegria, é amor. Ele beijou a testa dela. Você não pode ficar preocupada com essas coisas. Mas às vezes eu vejo outros pais ficando nervosos com os filhos. Todos os pais ficam nervosos às vezes. É normal. Mas isso não significa que não amam os filhos. Roberto a abraçou. E mesmo quando eu fico nervoso com vocês, meu amor por vocês nunca diminui nem um pouquinho. Promete? Prometo. Vocês duas são as coisas mais importantes da minha vida. Para sempre. Marina apareceu na porta do escritório. Posso participar do abraço? Sempre, disse Gabriela. Roberto abriu os braços e Marina se juntou ao abraço. Minhas duas princesas, sussurrou Roberto. Meus dois maiores tesouros. Você também é nosso tesouro, disse Marina. O melhor pai do mundo, completou Gabriela. Roberto fechou os olhos e agradeceu silenciosamente por aquela família que o destino havia colocado em seu caminho. Alguns anos se passaram. Marina estava com 12 anos e Gabriela com 10. Roberto havia se tornado um empresário respeitado, não apenas pelo sucesso financeiro, mas principalmente por seu trabalho social. A fundação já havia reunido mais de 1000 famílias. Roberto recebia prêmios, era convidado para palestras, participava de programas de televisão falando sobre a importância da família. Mas sua maior alegria continuava sendo o dia a dia com suas filhas e João. Numa tarde de sábado, Roberto estava no quintal, lendo quando Marina se aproximou. Tio Roberto, posso conversar com você? Claro, princesa. O que foi? Marina se sentou ao lado dele na rede. Eu estava pensando... Você não sente falta de não ter tido filhos de verdade? Roberto olhou surpreso. Como assim, Marina? Filhos que nasceram de você, filhos biológicos. Roberto guardou o livro e olhou para Marina seriamente. Marina, você e Gabriela são minhas filhas de verdade. Vocês podem não ter nascido de mim, mas nasceram no meu coração. E isso é tão real quanto qualquer outra coisa. Mas às vezes eu penso que deve ser diferente quando o bebê nasce da barriga da mãe. Marina, você lembra quando você era pequena e me chamava de tio? Lembro. E quando começou a me chamar de pai? Marina pensou. Não lembro quando exatamente. Foi acontecendo naturalmente. Pois é, porque ser pai não é sobre biologia, é sobre amor, cuidado, presença. Roberto abraçou Marina. Você me chamou de pai no coração antes de me chamar de pai com palavras. E você sente a mesma coisa por mim e pela Gabi? Sinto exatamente a mesma coisa que qualquer pai sente pelos filhos. Amor incondicional, orgulho, vontade de proteger, alegria com cada conquista de vocês. Marina sorriu. Que bom, porque às vezes eu fico preocupada que você se arrependa de ter escolhido a gente. Roberto virou Marina para olhá-la nos olhos. Marina dos Santos, escuta bem o que vou te dizer. Vocês duas são a melhor escolha que fiz na vida. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. Vocês me deram propósito, me ensinaram a amar, me fizeram uma pessoa melhor. Obrigada por nos escolher, papai. Roberto sentiu o coração disparar. Era a primeira vez que Marina o chamava de papai claramente, intencionalmente. Obrigado por me deixarem escolher vocês, princesa. Naquela noite, Roberto contou para João sobre a conversa com Marina. Ela está crescendo, Roberto. Começando a questionar as coisas, a entender melhor a própria história. E está me chamando de papai. João sorriu. Sempre soube que chegaria esse momento. Para ela, você sempre foi pai. Agora ela está preparada para assumir isso publicamente. E você? Como se sente sendo meu irmão oficialmente?
como se finalmente tivéssemos chegado onde sempre deveríamos estar. No domingo seguinte, durante o almoço em família, Gabriela fez um anúncio. Papai Roberto, quero mudar meu nome. Roberto quase engasgou com a comida. Como assim, Gabi? Quero que meu nome seja Gabriela dos Santos Andrade. Quero ter o sobrenome da Marina e o seu também. Roberto olhou para João, que assentiu sorrindo. E você, Marina? Também quer mudar? Marina pensou por um momento. Quero. Quero ser Marina dos Santos Andrade. Assim a gente vai ter o sobrenome do papai e do papai Roberto. Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Vocês têm certeza? Certeza total, disseram as duas em uníssono. Então vamos providenciar a mudança legal. No cartório, algumas semanas depois, Roberto assinou os papéis que oficialmente davam seu sobrenome às meninas. Era um momento simples, mas carregado de significado. Agora somos uma família oficial de verdade, disse Marina olhando o documento. Tá Gabriela dos Santos Andrade, leu Gabriela em voz alta. Gostei. Roberto guardou cuidadosamente os documentos. Agora vocês carregam meu nome, e eu me sinto honrado por isso. E nós nos sentimos orgulhosas, disse Marina. Na saída do cartório, pararam numa sorveteria para comemorar. Para onde vamos agora? Perguntou João. Para casa, disse Roberto. Nossa casa, nossa família. Nossa família dos Santos Andrade, gritou Gabriela, fazendo toda a sorveteria olhar. Roberto riu. Nossa família dos Santos Andrade. Naquela tarde em casa, Roberto atualizou os quadros na parede. Onde antes estava escrito Roberto Andrade, agora estava Família Santos Andrade. Onde antes havia fotos apenas suas, agora havia fotos de todos eles. A casa havia se transformado completamente. De um lugar frio e impessoal, havia se tornado um lar cheio de vida, risos, bagunça e amor. Papai Roberto, chamou Marina. Você lembra do que eu disse no primeiro dia que nos conhecemos? O que você disse? Que papai ia voltar. E você perguntou quando. Roberto sorriu, lembrando. Lembro. Eu disse que ele voltaria quando arrumasse o trabalho. Mas, na verdade, ele voltou quando encontrou uma família de verdade. Roberto abraçou Marina. E eu encontrei minha família quando encontrei vocês. Agora nossa família está completa, disse Gabriela. Completíssima, concordou João. Roberto olhou ao redor da sala, vendo suas filhas brincando, João relaxado no sofá, a casa cheia de vida. Lembrou-se do homem que era 2 anos antes. Solitário, focado apenas no dinheiro, sem verdadeiros relacionamentos. Aquele homem não existia mais. No lugar dele, havia um pai dedicado, um irmão leal, um empresário socialmente responsável. Um homem que havia aprendido que o verdadeiro sucesso não se media em dólares, mas em sorrisos, abraços e "eu te amo", ditos antes de dormir. Em que está pensando? Perguntou Marina, que havia percebido Roberto distante. Estou pensando em como a vida pode mudar completamente em pouco tempo. Mudou para melhor? Roberto sorriu. Mudou para perfeito, princesa. Que bom, disse Marina, voltando a brincar. Porque a gente não está pensando em deixar você ir embora nunca mais. Nem eu estou pensando em ir embora, respondeu Roberto. Ótimo, disse Gabriela, porque nossa família é para sempre. Para sempre, concordou Roberto, sabendo que era a mais pura verdade. Anos depois, quando Roberto estava com 50 anos e as meninas já eram adolescentes, ele recebeu um convite para dar uma palestra numa universidade sobre sucesso empresarial e responsabilidade social. Durante a palestra, um estudante perguntou: Senhor Andrade, qual foi o momento que definiu sua mudança de visão sobre sucesso? Roberto pensou por um momento. Há cerca de 10 anos, eu parei meu carro numa rua de periferia e ouvi uma menina de 7 anos dizer: Papai vai voltar. Naquele momento achei que ia ajudar uma criança perdida. Na verdade, foi ela quem me encontrou quando eu estava perdido. Como assim? Eu havia perdido a capacidade de amar, de se conectar com outras pessoas, de valorizar o que realmente importa. Essa menina e sua família me ensinaram que sucesso verdadeiro é ter pessoas que você ama e que te amam de volta.
Outro estudante levantou a mão. Mas o senhor não acha que sacrificou o crescimento profissional por questões pessoais? Roberto riu. Minha empresa hoje vale 3 vezes mais do que valia há 10 anos. Minha fundação já ajudou milhares de famílias. Meu nome é respeitado nacional e internacionalmente. Ele pausou. E no final do dia, vou para casa onde 2 meninas me esperam para ajudá-las com a lição e me contarem como foi o dia na escola. Me diga, que sacrifício eu fiz? A plateia aplaudiu. A verdade é que quando você coloca amor e família em primeiro lugar, tudo o resto se organiza naturalmente. Você se torna um empresário melhor porque entende o que realmente motiva as pessoas. Você toma decisões mais conscientes porque pensa no mundo que está deixando para os filhos. Após a palestra, Roberto foi direto para casa, onde encontrou Marina, agora com 17 anos, ajudando Gabriela, de 15, com um projeto da escola. Como foi a palestra, papai? Perguntou Marina. Boa, falei sobre vocês. O que disse? Quis saber Gabriela. Que vocês me ensinaram o verdadeiro significado de sucesso. Que é? Perguntaram as duas. Chegar em casa e saber que sou amado. As duas se levantaram e o abraçaram. Sempre vai ser amado, disse Marina. Para sempre e sempre, completou Gabriela. João chegou pouco depois, vindo do trabalho. Como foi o dia de todo mundo? Papai Roberto deu palestra e falou da gente, contou Gabriela animada. E o que ele disse? Que a gente ensinou ele a ser bem-sucedido de verdade, disse Marina. João sorriu para Roberto. Não foram vocês que ensinaram ele. Foram vocês que lembraram ele do que ele já sabia no coração. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Roberto e João conversaram na varanda, como faziam frequentemente. Roberto, você já se perguntou como seria a nossa vida se você não tivesse parado naquela rua naquele dia? Já, e não quero nem imaginar. Marina provavelmente teria sido levada para um orfanato. Eu talvez nunca tivesse me recuperado da depressão. Gabriela continuaria no orfanato. E você continuaria sozinho. Roberto assentiu. É incrível como um momento pode mudar tudo. Não foi só um momento, Roberto. Foi uma escolha. Você escolheu parar. Escolheu ajudar. Escolheu se envolver. Escolheu amar. E vocês escolheram me aceitar. Foi fácil aceitar você. Você é uma pessoa boa. Roberto riu. Não era. Você lembra como eu era quando demiti você? Lembro. Mas também lembro que você mudou. E mudança é o que define o caráter de uma pessoa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a tranquilidade da noite. João, você já pensou no que vai acontecer quando as meninas crescerem e saírem de casa? Elas vão crescer, vão estudar, vão ter suas próprias vidas, mas sempre vão ser nossas filhas, sempre vão voltar para casa. Como você tem tanta certeza? Porque demos a elas algo que elas nunca vão encontrar em outro lugar, amor incondicional. Elas podem ir para onde quiserem, fazer o que quiserem, que sempre vão saber que tem uma família que as ama. Roberto sorriu. E nós vamos ficar aqui, 2 velhos conversando na varanda. E vamos ser felizes, porque vamos saber que criamos 2 mulheres maravilhosas que vão fazer o mundo melhor. No domingo seguinte, durante o almoço em família, Marina fez um anúncio. Pessoal, decidi o que quero fazer da vida. O quê? Perguntaram todos ao mesmo tempo. Quero estudar psicologia e trabalhar com famílias que precisam se reunir. Quero continuar o trabalho da fundação do papai Roberto. Roberto sentiu o coração aquecer. Tem certeza, Marina? Certeza total. Quero ajudar outras crianças a encontrarem suas famílias, como você me ajudou a encontrar a minha. Gabriela bateu palmas. E eu quero estudar administração para ajudar a cuidar da fundação. Assim a gente trabalha junto. Roberto olhou para João, que estava sorrindo orgulhoso. Parece que nossa fundação vai continuar na família, disse Roberto. Para sempre, disse Marina. E vai crescer e ajudar ainda mais gente, completou Gabriela. Roberto percebeu que havia criado algo que ia muito além de uma empresa ou uma fundação. Havia criado um legado de amor, uma família comprometida em fazer a diferença no mundo. Então está decidido, disse Roberto.
Vamos trabalhar juntos para sempre. Família que trabalha junta, fica junta, brincou João. E família que se ama, permanece unida, completou Marina. Naquela tarde, Roberto atualizou seu testamento. Não porque estava preocupado com a vida, mas porque queria garantir que tudo o que havia construído continuasse servindo à missão de unir famílias. Deixou a empresa dividida igualmente entre João, Marina e Gabriela. A fundação ficou sob gestão das duas meninas. E uma carta explicando a história da família Santos Andrade ficou guardada para ser lida no futuro. Na carta, Roberto escreveu: "Para quem ler isso no futuro, esta é a história de como uma família se formou, não por sangue, mas por escolha. É a história de como o amor pode transformar completamente a vida de uma pessoa. É a história de como às vezes você acha que está ajudando alguém, quando na verdade é você quem está sendo salvo. Marina me ensinou que família é sobre estar presente. João me ensinou que família é sobre perdoar e recomeçar. Gabriela me ensinou que família é sobre dar segundas chances. E juntos, eles me ensinaram que família é sobre amar sem condições. Se você que está lendo isso for uma criança que precisa de uma família, ou um adulto que perdeu sua família, saiba que em algum lugar existe alguém esperando para te amar, e que às vezes o amor vem nos momentos mais inesperados, das formas mais inusitadas. Nossa família começou com uma menina abandonada numa casa velha e um empresário perdido na vida, e se tornou a coisa mais bonita e verdadeira que já existiu. Nunca desistam do amor, nunca desistam da família, e nunca esqueçam que às vezes os maiores presentes vêm disfarçados de desafios. Com todo o meu amor, Roberto Andrade, pai orgulhoso de Marina e Gabriela Santos Andrade, irmão feliz de João Santos. Anos se passaram. Marina se formou em psicologia e realmente passou a trabalhar na fundação. Gabriela se formou em administração e assumiu a gestão financeira da organização. João continuou como diretor operacional da empresa, agora administrada coletivamente pela família. A fundação cresceu e se tornou nacional, depois internacional. O modelo criado por Roberto, reunir famílias através de oportunidades de trabalho digno, foi copiado em vários países. Roberto, agora na casa dos 60 anos, continuava ativo, mas havia passado a maior parte da responsabilidade para as filhas. Em uma manhã de sábado, Roberto estava no quintal lendo o jornal quando Marina chegou com uma surpresa. "Papai, tem alguém aqui que quer te conhecer." Roberto olhou e viu Marina segurando a mão de um homem jovem, bonito, de sorriso gentil. "Este é o Fernando", apresentou Marina corando. "Meu namorado." Roberto se levantou, avaliando o rapaz com um olhar protetor de pai. "Muito prazer, senhor Andrade", disse Fernando, estendendo a mão. "Marina fala do senhor o tempo todo." "Espero que fale coisas boas", brincou Roberto, apertando a mão do rapaz. "Só coisas maravilhosas. Ela diz que o senhor é o melhor pai do mundo." Roberto sorriu, aprovando a primeira impressão do rapaz. "E você? O que faz da vida, Fernando?" "Sou médico pediatra. Trabalho num hospital público aqui perto." Roberto assentiu, aprovando. Um homem que dedicava a vida a cuidar de crianças carentes tinha sua aprovação imediata. Durante o almoço, Roberto observou como Fernando tratava Marina com carinho e respeito, como ele interagia com Gabriela de forma natural e fraternal, como ele conversava com João sobre trabalho e sonhos. No final do dia, quando Fernando foi embora, Roberto puxou Marina para conversar. "Ele parece um bom rapaz." "É sim, papai, muito bom." "Você o ama?" Marina corou. "Amo." "E ele te ama?" "Diz que sim." Roberto abraçou a filha. "Então tem minha bênção." "Mesmo sem conhecer ele direito?" "Marina, eu te criei. Confio no seu julgamento. E mais importante, vi como ele olha para você. É o mesmo jeito que eu olho para vocês duas, com amor puro e verdadeiro." Meses depois, Fernando oficialmente pediu Marina em casamento. A família toda estava reunida para o jantar quando ele se levantou e fez o pedido. "Senhor Roberto, senhor João, Gabriela", disse Fernando nervoso, "eu gostaria de pedir a mão da Marina em casamento."
Roberto olhou para João, depois para Gabriela, por fim para Marina, que estava radiante. Fernando, disse Roberto solenemente, Marina não é apenas minha filha. Ela é a menina que mudou minha vida, que me ensinou a amar, que me fez ser uma pessoa melhor. Ela é preciosa para mim. Fernando assentiu sério. Eu sei, senhor, e prometo cuidar dela com o mesmo amor que o senhor sempre demonstrou. Você promete respeitar nossa família? Entender que Marina faz parte de algo maior? Prometo. Aliás, se me permitirem, gostaria de fazer parte dessa família também. Roberto sorriu. Nesse caso, tem nossa bênção. Marina se levantou e abraçou Fernando, depois correu para abraçar Roberto. Obrigada, papai. Seja feliz, princesa. É tudo o que quero. O casamento foi realizado num sítio lindo nos arredores de São Paulo. Roberto conduziu Marina ao altar, com João ao seu lado como padrinho. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou quem entregava a noiva, Roberto respondeu: Eu, Roberto Andrade, seu pai do coração, a entrego com amor e bênção, sabendo que ela encontrou alguém que a amará como ela merece. Marina chorou, Fernando chorou, toda a família chorou. 2 anos depois, Marina e Fernando anunciaram que estavam esperando um bebê. Roberto ia ser avô. Como você se sente sendo chamado de vovô? Perguntou Gabriela brincando. Ainda não consigo acreditar, respondeu Roberto. Parece que foi ontem que Marina era uma menina de 7 anos me chamando de tio. E agora ela vai ter um filho, disse João. O ciclo da vida. E que ciclo maravilhoso, completou Roberto. Quando o bebê nasceu, um menino lindo que recebeu o nome de Roberto João, Roberto segurou o neto no colo e sentiu uma emoção indescritível. Olá, pequeno Roberto, sussurrou. Bem-vindo à família Santos Andrade. O bebê abriu os olhos e pareceu olhar diretamente para ele. Acho que ele gostou de você, papai, disse Marina da cama do hospital. E eu já gostei dele, respondeu Roberto, sem conseguir tirar os olhos do neto. Naquele momento, segurando seu primeiro neto, Roberto refletiu sobre toda a jornada que o havia levado até ali. De um empresário solitário a pai, padrinho, sogro e agora avô. Tudo havia começado com uma menina de 7 anos dizendo: "Papai vai voltar." E papai havia voltado. Não apenas o pai de Marina, mas o pai que Roberto havia se tornado para ela e para Gabriela. O pai que ele nunca soube que queria ser até encontrá-las. Fim da história. E então, queridos ouvintes, o que vocês acharam desta história de amor e família? Vocês acreditam que às vezes encontramos nossa família quando menos esperamos? Roberto tomou a decisão certa ao parar e ajudar Marina? E vocês? Já viveram algum momento que mudou completamente suas vidas? Deixem nos comentários suas reflexões sinceras sobre essa jornada de descoberta e amor. Não esqueçam de deixar seu like e, principalmente, se inscrevam no canal para não perderem outras histórias emocionantes como esta.